educação, né, para que o direito do segurado seja garantido, mas muito como política educacional da casa, né, a gente está tratando não como forma de auditoria ou de correção, mas de proporcionar uma melhoria na qualidade desses colegas. Então, há esse retorno e há, a partir, colegas que são reiteradamente, caem nesse filtro, são encaminhados para processos de capacitação. Temos avançado nas capacitações na casa e a estrutura do suporte técnico do INSS, né? Vou falar um pouco sobre cada um disso, né? A supervisão, já falei, cada processo desse que precisa ser corrigido, é criada uma tarefa dessa, volta para o servidor e é cobrado da gestão que ele corrija, e ele é encaminhado para a ação educacional. Só para dar um panorama, assim, para dar uma noção das ações de educação, isso aqui é só o quadro do Nordeste de 2023, e que estão extremamente linkadas com os dados que a gente acompanha naquele painel, ou seja, quais são os pontos de erros. Então, capacitações sobre Prisma, sobre processo administrativo previdenciário, sobre análise de casos concretos de segurado especial, 300 servidores capacitados ao longo do ano. Enfim, nós tivemos 2.069 servidores que passaram por cursos de capacitação focados nesses temas identificados aí na análise, só no Nordeste, né? E a gente tem um cenário de 1.500 analisadores do Nordeste. Então, a gente tem procurado que todos os servidores estejam nesse programa permanente de capacitação. Só falar um pouco da estrutura de suporte técnico do INSS, né? O que é o suporte técnico? São servidores voltados a tirar as dúvidas no dia a dia dos servidores analisadores, seja de legislação, seja de aplicação de sistemas. Então, a gente tem em cada gerência executiva, né, 3 setores, em cada uma das 97 gerências do Brasil, 3 setores na área de reconhecimento de direito, de cadastro, de manutenção, que estão ali, a sua atribuição é estar disponível ao servidor que está analisando ali, para tirar a dúvida dele ali no dia a dia, seja a partir do encaminhamento formal de uma dúvida técnica, seja em reuniões, videoconferências, orientações pelo WhatsApp. Então, há essa estrutura com ferramentas de armazenamento do conhecimento. Acho que a maioria dos senhores conhece o nosso portal da IN 128, em que a diretoria tem feito um esforço, né? O doutor Sebastião atuou diretamente na viabilização disso aqui, como uma ferramenta em que o servidor, no dia a dia, né, por tema, consegue ter as orientações necessárias para o processamento das análises. E aí a gente volta à questão original, né? Quais são as causas do erro administrativo? Né? A gente tem essa estrutura de suporte, essa supervisão, capacitação, e mesmo assim a gente identifica, né? E aí, para trazer um pouco essa reflexão que eu tentei fazer sobre essas causas, né? Como o doutor Sebastião colocou, que era o objetivo aqui do encontro. Eu até fui atrás de pegar um pouco o perfil do servidor, as informações lá do Nordeste, e até me surpreendeu, né? Mais de 95% do corpo funcional do Nordeste tem nível superior, né? Então, a gente tem um corpo funcional razoavelmente qualificado, tem uma estrutura de suporte, tem ações de gestão do conhecimento. Onde é que estão, né, as causas desses erros administrativos? E aí eu tive a iniciativa, como preparação para o encontro lá em Recife, de fazer uma espécie de um grupo focal, né, convidando alguns supervisores desses, que atuam diariamente na supervisão desse processo, para colocar essa pergunta de pesquisa. No grupo focal não teve todo o rigor metodológico, mas a gente tentou dar. Na sua vivência, o que é que você enxerga como causa de erro administrativo? Você que está no dia a dia identificando esses erros. E aí, alguns pontos colocados por esses colegas, né? Em relação ao desconhecimento da norma, na percepção deles, o desconhecimento da norma ele é uma realidade que gera erro, mas muito nas situações em que há mudança de atividade do servidor naquele momento inicial. Então, o servidor atuava numa determinada central e é mudada de uma central para outra, trabalhava com aposentadoria, é mudado para benefício por incapacidade, e aquele momento de mudança, aquela curva de aprendizagem, gera um processo que, muitas às vezes, gera falha e que a administração precisa estar atenta para articular ações de educação com esse movimento de mudança. Então, desconhecimento mais nesse sentido. Eles apontaram uma situação de arbitrariedade do servidor, em alguns contextos, não aplicar a norma mesmo conhecendo. O servidor conhece a norma, mas tem algumas resistências em alguns pontos, e aí, principalmente, foi falado a questão
da análise rural, né, essa dificuldade de superação do paradigma de subjetividade que a gente tinha antes, né, com a entrevista rural, com a formação de convicção do servidor, quando a condição de segurado especial daquele cidadão ou não, para o paradigma da objetividade, da autodeclaração, da ratificação. E aí muitos servidores, diante de um cenário em que normativamente há a possibilidade de reconhecer o direito, mas ainda apegados a esses conceitos que precisam ser cada vez mais trabalhados. Foi apontado, inclusive, nesse momento, pelos supervisores, uma certa visão de que o critério administrativo ele está mais brando do que o judicial. Situações em que é feita a supervisão, o supervisor identifica que o servidor indeferiu, mas, normativamente, caberia a concessão, e ele verifica que aquela demanda já foi submetida ao judiciário, e o judiciário manteve o indeferimento, inclusive reforçando os critérios de indeferimento, por causa dessa questão, né? Essa subjetividade ou não que envolve essas análises. Um outro exemplo foi citado, né? A não aplicação da norma relativa à união estável. Né? A norma foi atualizada para permitir o reconhecimento com 2 documentos, e os servidores, às vezes, por questões que veem lá no sistema o endereço está numa localidade, o endereço do cônjuge está na outra, mesmo a norma prevendo, ele tem essa resistência. Foi colocado também a questão assim, de uma cultura organizacional histórica de ser mais seguro, entre aspas, indeferir do que conceder numa linha de que a ação correicional, historicamente, ela atua mais forte na concessão. Então, ninguém conhece ninguém que respondeu a um processo administrativo disciplinar por ter indeferido errado. E todo mundo conhece alguém que responde por ter concedido, apesar das consequências nocivas que a gente tem do indeferimento errado, mas isso foi apontado também. E a questão do tempo de análise, né? O INSS realmente tem avançado em produtividade, em bônus, em meta, e muitas vezes o servidor quer executar a sua atividade num tempo X e aquela pressa da análise leva ao erro. Então, dentro desse cenário, o desafio da área de benefício é investir cada vez mais nessa supervisão da qualidade das análises, investir cada vez mais nesse suporte técnico ao servidor, investir nas ações de capacitação e estar nesse processo permanente de revisão, né, da orientação normativa interna e da sua aderência com a realidade. Então, esse é um pouco do panorama em relação à análise do servidor. Eu queria trazer também, para complementar a discussão, o panorama da análise automática, né, porque acho que é importante a gente ter uma visão adequada sobre esse ponto também. Só quero aproveitar o intervalo aqui, convidar o doutor Gustavo Beirão, que é conselheiro do CRPS, é presidente de uma das câmaras de julgamento, né, professor de previdenciário, autor de obras sobre direito administrativo previdenciário e é meu amigo. Põe a mesa aqui. Então, assim, a questão da automação é algo que, né, a administração ela não é um caminho sem volta, né? A procuradora falou aqui sobre várias iniciativas de aplicação da tecnologia na gestão pública, né? E aí, sobre a questão do indeferimento automático, a gente vai trazer aqui algumas discussões. Primeiro, trazer o contexto, né, que levou a necessidade do INSS a avançar nesse processamento. A gente vive um cenário de aumento permanente de demanda, né? Você tem aí a média dos requerimentos subindo ano após ano e a força de trabalho diminuindo. A gente sai de um cenário aí de 40 mil servidores em 99 para cerca de 20, 21 mil no cenário atual. Então, algo, né, precisava ser feito. Dentro dessa contextualização, a gente citou o acordo do TCU em 2015, que já determinava o INSS para oferecer os serviços das agências na internet, ampliar o reconhecimento automático do direito. Em 2017, o decreto da simplificação, trazendo
necessidade de aplicação de soluções tecnológicas, a não exigência de prova de fato comprovado pela apresentação de documento ou informação válida e a presunção de boa-fé fundamenta muito o nosso processamento automático. Então, a informação válida prestada pelo requerente, ela entra dentro do processo de análise do direito. A gente cita também essa contribuição da OCDE, né, que fixou diretrizes para auxiliar o governo brasileiro nos seus esforços de transição de um governo eletrônico para um governo digital, e aí de uma administração centrada no usuário, que é o governo eletrônico, para uma administração conduzida pelo usuário, que é essa perspectiva digital, né, da digitalização de um processo para uma concepção digital do processo. A gente sai de um cenário de transformar físico em digital para processos que já nascem de forma digital. O decreto 10.332 estabelece a necessidade de promover a integração e a interoperabilidade de bases, promover políticas públicas baseadas em dados, evidências e tecnologia. Então, esse é o contexto normativo do processamento automático. A gente vai focar aqui no indeferimento. Isso é PDF? Eu não consigo colocar PowerPoint, não? É porque tem umas... Mas beleza. Isso aqui é para nos dar uma visão, porque na apresentação em PowerPoint os dados apareciam gradativamente. O PDF ele já apresenta todo junto. Mas isso aqui é uma visão da evolução da quantidade de processos concluídos automaticamente pelo INSS. Então, a gente sai de fevereiro de 2021 com um quantitativo muito pequeno de conclusões de processo automático e vai avançando até o cenário agora de abril de 2024. E aí a gente tem a barra cinza, ela é a quantidade de benefícios requeridos, e a linha vermelha é o percentual. Quanto do que está sendo processado do INSS, do que é requerido, é processado de forma automática. Então, a gente tem uma evolução, né? Estamos hoje aí nessa casa de 40%. Então, a gente tem um cenário hoje de 40% do que entra, e aqui estamos falando de aposentadorias, não entra aqui o seguro-defeso, são realmente processos do reconhecimento inicial do direito. E aqui, esse outro dado conversa com o anterior, que ele mostra o seguinte: o histórico de percentual de concessão e indeferimento de benefícios do INSS. Então, a gente vê uma série histórica, de janeiro de 2021 até abril de 2024, que não se altera com o tempo, né? Acho que é interessante a gente marcar isso aqui. O automático ele cresce bastante de 2021 para cá, mas o percentual de concessão e indeferimento do INSS se mantém nessa linha dos 50%. O INSS concede 50% e indefere, mesmo com esse avanço considerável do automático. Esse outro gráfico aqui, ele traz as conclusões do automático, e a gente verifica que o automático ele indefere muito mais do que concede, né? A gente tem um cenário do que vai para o automático, de um indeferimento em torno aí de 65%, e uma concessão... Não. Mas, assim, qual é a visão do INSS sobre isso? O automático, o indeferimento, ele é muito mais plausível, né, é muito mais facilitado do que a concessão, porque, para conceder um benefício, eu preciso que vários requisitos sejam preenchidos para gerar o direito. Para indeferir, eu preciso que apenas um dos requisitos não seja preenchido, já gera o indeferimento. Então, a visão da administração é que o automático ele precisa tirar da fila aqueles requerimentos que claramente não têm potencial de direito, que claramente cabe indeferimento, para que remaneça para análise de um servidor aqueles processos com potencial efetivo de reconhecimento de direito. Então, mesmo com o automático indeferindo 65% do que ele processa, a gente não tem um impacto no percentual geral de concessões de deferimento. Ou seja, o servidor está concedendo muito mais, porque está indo para o servidor analisar processos que têm potencial de reconhecimento do direito. Então, é importante que o automático ele é baseado nas informações prestadas pelos requerentes. Pois não. À vontade. Em relação a esse deferimento automático, o estudo de vocês analisou o judiciário, porque essa demanda foi judicializada, provavelmente. Existe esse... Não, exatamente. A gente não tem esse... foi parte da minha fala inicial, né? A gente não tem tanto da análise do servidor quanto da análise automática
o percentual do que é revertido judicialmente, com as causas. Eu acho que fóruns como esse são importantes para a gente avançar nesse aprofundamento dos dados, né? O processamento automático ele decorre das informações prestadas pelo requerente e das bases governamentais, né? Baseado em toda aquela... As primeiras páginas do processo constam os campos adicionais que foram preenchidos pelo requerente no momento e que geraram aquela decisão. Então, os senhores, inclusive, quando estiverem analisando situações, é uma fonte de consulta importante ver o que foi prestado de informação e gerou aquela decisão para compreender a decisão. E aí eu trago aqui alguns exemplos de cenários, né, que o automático processa. Então, por exemplo, na pensão por morte, tem uma pergunta lá. Qual a relação da pessoa que irá receber a pensão com o requerente da pensão, com o titular, com a pessoa falecida? Ou seja, qual é a relação da pessoa que está requerendo com a pessoa falecida? Aí, filho maior de 21 anos. Trata-se de pessoa com invalidez ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave? Não. Então, se quem está requerendo é um filho maior de 21 anos e que informa que não tem invalidez, deficiência e tal, é um cenário em que o sistema está preparado para encaminhar para indeferimento, né? Não há necessidade de ocupar um servidor que está 50% da força de trabalho, como a gente viu, com análise de uma situação como essa. Um outro cenário. Qual a sua relação com a pessoa falecida? Convivia em união estável. Qual a situação da união estável na data do óbito? Convivia há menos de 2 anos. A resposta. Possui documentos que comprovam a união estável? A resposta é não. A pessoa falecida tinha outros dependentes menores de 18 anos de idade? Não. Então, assim, se o requerimento é o cônjuge, e se a informação é de que não há documentos de comprovação de união estável e nem há outros filhos, o sistema é um exemplo de um cenário que está estruturado para o indeferimento. Cálculo flexível do tempo de contribuição. É importante entender, né, essa lógica de como o automático ele processa na análise de benefícios que envolve tempo de contribuição. Há uma tela de vínculos, é por isso que seria importante no PowerPoint, porque tem um videozinho aqui na frente que ia ilustrar, mas eu posso falar. Há uma tela de vínculos no momento do requerimento, em que o segurado, quando está requerendo, ele tem a oportunidade de informar se há algum vínculo adicional que ele tem que não está no CNIS, se ele tem tempo como no serviço público. Então, o simulador do automático ele é diferente do simulador da concessão do benefício. Em que sentido? O simulador do automático ele considera todas as informações que o cidadão informa no momento do requerimento e considera todos os vínculos no CNIS, mesmo com marca de extemporaneidade, com marcas que não permitam reconhecimento. Então, ele considera tudo isso e faz uma simulação sobre a possibilidade do direito. E, se nessa simulação, considerando tudo que consta no CNIS e tudo que foi informado pelo cidadão, houver possibilidade de reconhecimento do direito, se houver possibilidade de reconhecimento automático, ele já concede. Se não houver, porque ele está botando na conta ali tempo informado pelo cidadão ou tempo extemporâneo no CNIS, ele encaminha para análise manual. Então, no final do processo, anexado um extrato CNIS que tem a informação de quais vínculos estão sem alteração, ou seja, não houve nenhuma mexida ali pelo cidadão no requerimento, e quais vínculos foram adicionados manualmente, né, para que ele possa fazer essa análise. E, em todo processamento automático, é incluído também um despacho de análise, com fundamentação, com a contagem que foi considerada pelo processo automático e é anexado no processo. Então, por exemplo, aposentadoria. Possui tempo especial? Não. Trabalha no exterior? Não. Tempo de professor? Não. Aí, o sistema identifica, de acordo com a situação, o cidadão não possui o direito ao benefício de aposentadoria. Levando em consideração tudo o que ele informou e tudo que consta no CNIS, gera o processamento. Isso aqui era um videozinho que o pessoal da DTI montou, mostrando como é que né, e mostrando aqui que tem ali, quero informar períodos em que trabalhei como professor, a possibilidade dele adicionar os vínculos, dele entrar em todos os vínculos dele e mexer, né? Colocar o início, o fim, etc.
para que o automático possa fazer essa verificação. Integração com outras bases de dados, né? Por exemplo, o automático pega um requerimento de um benefício rural e identifica que aquela pessoa que está requerendo o benefício rural participa de um CNPJ que não é do meio rural. Ele integra uma empresa que não é do meio rural, ressalvando algumas exceções, entidade sindical, questão de partido político, mas ele tem essa verificação. E aí ele já encaminha isso como um cenário de indeferimento. Salário-maternidade. A pessoa requer o salário-maternidade, mas na base governamental consta que ela recebeu o salário-maternidade do empregador. Então, ele já identifica como um cenário de indeferimento. Sobre as regras do negócio, né, só para reforçar, porque às vezes tem uma visão de que o automático ele analisa sob bases diferentes da análise manual, e é só para trazer aqui a norma da DIRBEM que diz, né? O reconhecimento automático é iniciado com o envio das informações, e ao receber os dados, o sistema de atendimento, o sistema de benefício, decide pela concessão, indeferimento ou necessidade de exigência, seguindo as mesmas regras vigentes para análise manual. Os critérios para análise automática do direito são os mesmos da análise manual, ocorrendo apenas a automação de ações que, se fossem executadas por um servidor, produziriam o mesmo resultado. Então, isso aqui são os detalhes do despacho final do processo, a simulação que foi considerada, a carta de concessão, o indeferimento e o despacho de análise. E, por fim, né, também tem processamento automático por controle de prazo, fundamentado no decreto do Processo Administrativo Federal, né, de que quando os dados, atuações ou documentos houver prazo, a administração pode decidir o processo. Então, situações que são feitas exigências e não são cumpridas, também geram processamento automático. Então, era esse o panorama geral em relação ao indeferimento, né, tanto a visão da análise do servidor, quanto a visão do processamento automático. O INSS tem muita consciência de que é um processo em desenvolvimento, em amadurecimento. Eu acho que fóruns como esse precisam ser aprofundados, são muito importantes para o aprimoramento de um processo que todos nós sabemos que a gente não tem como fugir dessa realidade da tecnologia. A gente precisa aprimorá-la para que ela, cada vez mais, cumpra o papel de reconhecer direitos e não de restringir os direitos devidos ao cidadão. Obrigado. Deixa eu ver o recado do organizador aqui antes. Eu vou passar a palavra aqui para o doutor Gustavo Beirão. Acho que é importante uma visão também um pouquinho do CRPS, né, porque enquanto nós, da Advocacia Pública, os procuradores federais, estamos defendendo o INSS em juízo e lidando com os indeferimentos do INSS, fazendo a defesa, o CRPS também tem enfrentado, não como defensor, mas como uma Câmara de revisão, né? Primeiro as juntas, depois o Conselho, a revisão dessas decisões administrativas. Então, a presidente não pôde vir, né? E ela estava na mesa de abertura, né, Sebastião, do CRPS, acho que está viajando. E aí, vamos ouvir então um pouquinho o doutor Gustavo fazer um comentário sobre essa apresentação. Obrigado, bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Beirão, sou servidor de carreira do INSS, só que estou cedido ao CRPS já há 7 anos. Fui presidente da 3ª Câmara de Julgamento, né, órgão de 2ª instância recursal. Atualmente eu estou como presidente da 2ª composição adjunta da 5ª Junta de Recursos, primeira instância recursal administrativa. Na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei justamente a desjudicialização da concessão dos benefícios previdenciários, e lá a gente trouxe algumas sugestões, e algumas relacionadas à processualidade administrativa em si, e outras em relação a fatores extrínsecos ao processo, mas que considerei importante na nossa pesquisa. Aliás, uma banca só de procuradores federais, né? Então imagine o quanto que eu apanhei na qualificação e na banca. E um deles era justamente essa necessidade de um fórum interinstitucional com os atores que trabalham com a matéria previdenciária. AGU, INSS, CRPS, e em algumas situações nós participamos daquele levantamento de auditoria do TCU, né, para levantar
as questões da judicialização, acompanhamos as pesquisas do INSPER também, acompanhamos também todos os acordos de desjudicialização que vinham sendo feitos, AGU, DPU, alguns deles homologados também pelo CNJ, STF, e esta iniciativa é digna de parabenizar aqui em nome do meu querido Sebastião, que outros fóruns sejam realizados e também com a participação desses atores. Na nossa visão, né, do dia a dia de julgamento do Conselho de Recursos, a gente meio que coincidiu com as informações que o doutor Rodrigo passou, nessa questão do próprio servidor do INSS não observar a sua norma. Muitas das decisões do INSS, que são objetos do recurso administrativo, elas são reformadas, muitas vezes fundamentadas na própria IN 128, nas portarias que aprovaram, né, as normas de procedimento de benefícios, que e isso que é importante da gente ter nesse fórum institucional, esses dados. O porquê que o servidor não aplicou a norma, se foi por desconhecimento ou porque ele tem uma opinião particular e não concorda com a norma e por isso que não vai aplicar, ou muitas vezes na análise subjetiva dos documentos que estão juntados ao processo, né? Então, a partir desse indeferimento, seja pelo robô, seja pela ação manual, o que nós percebemos é que tem um requerimento que foi indeferido, ele entra com recurso. Daqui a 2 meses ele entra com outro requerimento que será indeferido e entra com outro recurso. E já chegamos, eu tive mês passado, um juiz, mandado de segurança, mandou julgar o processo, que nós vimos que tinham 4 processos da mesma pessoa com o mesmo objeto. Tivemos que reunir todos num único julgamento para poder emitir a decisão. Então, essa questão do indeferimento, ela triplica ou, às vezes, quadriplica uma demanda que não precisaria estar nem no Conselho de Recursos e muito menos no Judiciário. Uma outra situação que a gente identifica lá é que, muitas vezes, o servidor, e aí precisamos estudar as causas, ele não instrui corretamente o processo, ou, às vezes, não faz uma consulta aos sistemas corporativos, que uma simples consulta faria com que o benefício fosse concedido. Às vezes, uma pesquisa externa, uma JA, quando você tem ali uma farta documentação como início de prova material, e nós identificamos que, e aí não sei se tem alguma relação com o teletrabalho, com a produtividade, com a meta, né? É mais fácil para o servidor ele fazer o indeferimento do que ele abrir uma exigência. E isso a gente tem identificado muito, que tem feito parte do nosso acervo de recursos administrativos também. E uma outra situação, que é um pouco parecida, né, com o que o doutor Rodrigo falou, em relação às causas de indeferimento, não é um erro do servidor. A IN diz que ele tem que negar, a portaria diz que ele tem que negar, só que o entendimento judicial é diferente. E o Conselho de Recursos, também com base no seu regimento interno, né, portaria MTP 4061 de 22, existe a possibilidade também do Conselho de Recursos aplicar algumas decisões judiciais, não são todas, tá? Calma aí, procuradores, tá? São aquelas que já estão pacíficas no STF, no STJ, em sede de controle de constitucionalidade, em sede de repercussão geral, em sede de recurso repetitivo, né? Então, foi o que eu aprendi, inclusive, quando apanhei lá no mestrado, a gente precisa saber quando que joga a toalha. Um exemplo está aí a revisão da vida toda. Assim como tivemos a desaposentação, as contas de pensão. Então, é preciso que haja esta sincronia de entendimentos entre o judiciário, entre o âmbito administrativo, desde que sejam esgotadas todas as possibilidades de reversão, e aí a gente valoriza o trabalho de vocês, procuradores e procuradoras, no embate ferrenho, sobretudo com algumas regiões dos tribunais regionais federais, para que haja uma pacificação. Se a tese ganhou, se a tese perdeu, o que valeu foi o bom combate. Mas, uma vez pacífica, entendemos que essas teses precisam ser incorporadas, não apenas no Conselho de Recursos, por meio dos enunciados, por meio dos pareceres da consultoria assinados pelo ministro, mas também nas normas do INSS. Entendemos que, desta forma, incorporando essa jurisprudência pacífica, a redução do número de recursos e, consequentemente, também de ações judiciais, ela vai reduzir bastante
por meio de uma sinergia, por meio de um sincronismo de entendimentos em relação a esses atores que atuam aqui no âmbito administrativo. Bom, basicamente era isso. Mais uma vez agradecer o convite do Dr. Sebastião, parabenizar a todos aqui presentes e desejar bons trabalhos hoje e amanhã. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Cumprimentar a todos aqui, na pessoa do Dr. Pedro. A hora que ele já apontou ali para aquele percentual e para onde vai aquela ação, volta, Pedro, volta. Volta que nós temos muita coisa para fazer ainda. O Pedro Lacerda, nosso amigo, lá está em Salvador ainda, né? É de Salvador e hoje veio para a guerra. Bom demais. Gente, para falar desse assunto aqui, fazer comentário, eu tenho duas opções. Ou eu sigo meu instinto e falo mais meia hora e 40 minutos, ou eu sigo a lógica do evento e encerro. Eu vou parabenizar mais uma vez o Rodrigo pela lúcida apresentação dele. É uma pessoa que enxerga muito bem. Tem ali, eu só vou fazer um pequeno comentário, quando ele separa ali, Rodrigo, os casos de 2 motivos de indeferimento, ou a divergência de entendimento, ou o erro administrativo, eu acho que ainda tem uma zona cinzenta ali no meio, que talvez seja uma grande parte daquilo que o judiciário acaba concedendo os benefícios, aquilo que o INSS não aprofundou um pouco mais na instrução e indeferiu, vamos dizer assim, talvez prematuramente, né, um caso que poderia ter instruído um pouco mais. Para seguir a razão e não o meu instinto, eu vou concluir em 2 minutos, mas também queria falar da importância desse evento, né, parabenizar ali o Dr. Sebastião, o Centro de Estudos, agradecer a PFA-INSS que gentilmente convocou os nossos procuradores federais da PGF que estão aqui para debater esses assuntos, mas dizer que nós temos, no volume de ações judiciais e no volume de pagamentos judiciais com precatórios, e ontem ainda saiu uma notícia e gera aquele frisson, né? Em 2015, o volume de pagamentos judiciais era 8 bi ao ano. Em 2019, não, era 9 bi em 2015. Em 2019 eram 18 bi, dobrou. Em 2019. Agora, em 2024, já está em 36 bi, dobrou de novo. Nós não estamos nem numa PA, nós estamos numa PG. Acho que é PG, né? Quando multiplica por 2, assim, né? Então, eu acho que o assunto ele nunca cai de moda e a desjudicialização, as formas de encontrar soluções, nós vamos ver brilhantemente, logo mais, não percam, na próxima palestra, a doutora Kedmi e a doutora Renata, aí, que vão nos brindar com uma palestra sobre isso. Obrigado a todos, gente. Pessoal, só para a gente ganhar tempo, a gente tem um coffee break aqui ao lado. Quem quiser se servir, fique à vontade, viu? De modo que a gente seja discreto, para não atrapalhar o evento. Não pode ser concomitante, tá bom? Para a gente não fazer interrupção aqui. Quero convidar agora, então, a doutora Renata, a nossa subprocuradora federal de contencioso, e a doutora Kedmi, nossa diretora nacional do contencioso previdenciário, que farão a última palestra desta manhã.
Bom dia. Nós vamos converter um arquivo para apresentação. Se quiserem uns 5 minutinhos para ir ao toalete, tomar um cafezinho, a gente já retorna. Obrigada.
Pessoal, vamos retornar aqui. Bom, eu acho que eu vou começar. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu queria convidar o doutor Sérgio, coordenador geral de benefícios da PFA-INSS, para compor a mesa. Quem fala perto da hora do almoço sempre fica prejudicado, né? Mas, enfim, eu queria primeiramente me apresentar. Eu sou Renata, atualmente estou como subprocuradora federal de contencioso da Procuradoria-Geral Federal. Assumi recentemente, cerca de 2 meses, esse desafio aí, que é gerir o contencioso da PGF. E queria agradecer o convite à Amprev, na pessoa do doutor Sebastião, que é uma pessoa muito cortês, está trabalhando com a gente lá, está mergulhando no tema de judicialização previdenciária. E parabenizar a instituição, a Amprev, pela iniciativa, né? É uma associação que sempre busca agregar, tirar as pessoas da zona do conforto, promover o debate, e isso é muito importante na posição que estamos. E vou falar brevemente do Previdenciário em Ação, da nossa PGF, e vou trazer para vocês... É isso. Falar rapidamente da nossa estrutura, né? Como vocês sabem, a PGF ela sempre teve uma carência de cargos, de estrutura, de coordenação e orientação nacional. Era tudo muito... Eram feudos, né, nas regionais, e o órgão, a direção central, ela não tinha condições de trabalhar para agregar e orientar a casa. E acho que um marco muito importante foi em 2022, né, o Elvis era então o subprocurador-geral federal, quando houve a criação do DEPPrev, né? Naquele momento, houve a criação de cargos, a criação de uma infraestrutura mínima e a iniciativa de aproximar a direção central da atuação da ponta das regionais. Num primeiro momento, se pensou em nacionalizar a atuação, mas depois se optou por não fazer isso. Mas, enfim, foi um marco. Eu acho que a criação do DEPPrev em 2022 institucionaliza, né, a questão da orientação e da aproximação da direção central com a ponta. Mas o fato é que, em 2023, se entendeu por unificar todo o contencioso da Procuradoria-Geral Federal. Até porque existem matérias transversais, questões processuais. Então, no início de 2023, é criada a Subprocuradoria Federal de Contencioso com 2 grandes braços, a PROCPREV e a PROCCONTE. A PROCPREV, que está comandada pela nossa querida Kedma, e a PROCCONTE, comandada pelo Dr. Siddhartha. Então, surge a Subconte aí, um braço forte, com a missão de orientar, de aproximar, de coordenar, de padronizar, de expedir modelos nacionais, de organizar fluxos e métodos de trabalho. Isso é muito importante. A gente tem excelentes iniciativas em várias regionais, mas que ficavam lá, guardadas e sem divulgação. O nosso objetivo é estudar todas essas metodologias de trabalho, validar, expandir e propor como padrão mesmo. Então, a gente passa a atuar de forma propositiva junto às regionais. Então, essa mudança, eu acredito que, em números, né, eu não trouxe aqui os números, mas só a grande adesão e utilização dos modelos nacionais que viabilizam que a gente possa trabalhar com análise de dados, porque o Sapiens ele é um sistema de acervo, ele não é um sistema intuitivo. Muitas vezes a gente não consegue, pelo fato dele trabalhar com integração do Poder Judiciário,
os advogados, por vezes, cadastram errado. Eles, acho que abono é o que é mais cadastrado, porque AB é o primeiro assunto. E aí a gente fica com aquele dado sujo no Sapiens. A utilização de modelos nacionais viabiliza que a gente consiga entender o que, de fato, está sendo litigado. E acho que nesse 1 ano e 4 meses de subconte com a existência da PROCPREV, foi exponencial o trabalho de conscientização e os resultados que a utilização desses modelos vem trazendo para a gente, como casa, para organização, para gestão de dados e para subsidiar a tomada de decisões. Então, tem aqui, de forma muito resumida, né, o papel a que a PROCPREV hoje se propõe. E acho que a questão da uniformização e utilização dos modelos foi um primeiro passo, as orientações, e a gente pretende expandir para muito mais. Além disso, especialmente, eu acho que é interessante essa questão de estudar os fluxos e modelos de trabalho. Acho que talvez seja o nosso próximo ponto de ataque, para a gente sempre estar constantemente evoluindo. Aqui eu trouxe um organograma, tá, da Subconte PROCPREV. Estou eu aí, a doutora Kedma, a Dani von Sosten, que é a chefe de gabinete, os 2 coordenadores gerais, o doutor Elvis, que é o coordenador de contencioso, para orientar a atuação, né, nos tribunais regionais federais, nas regionais, né, que diga, nos TJs também, o doutor Alain, que é o coordenador dos tribunais superiores, e temos aí esse grande time, né, temático, com a Gabriela Guedes, doutor Evandro, Davi, Vivian, que estão aqui, né, Evelise, Aline, Marina, Juliana, Luiz Mano, Sebastião, doutor Sebastião aparece aí no organograma, Rebeca, Alain, Rodrigo Roriz, Tiago, André Lisboa, Carlos Moimais, Bruna Sarmento, Camila Molina e André Neves. Então, era mais para ilustrar a vocês como a gente tem aqui, realmente, hoje, pessoas e pontos focais para cada matéria, para cada especificidade. E a gente ainda tem muito a evoluir, né, como eu vinha falando. E por que a gente precisa sempre estar estudando, se reorganizando e se desafiando? Porque, como a Adriana pontuou mais cedo, né, de acordo com os dados do CNJ, a gente tem 5.700.000 processos previdenciários e assistenciais no ano de 2023. Por ano, há uma estimativa, grosso modo, isso não é muito preciso, mas são os dados do Departamento de Gestão da PGF, é que existam cerca de 2 bilhões de novas judicializações previdenciárias. Então, assim, realmente, nós somos o maior litigante do país e nós precisamos sempre estar atuando estrategicamente, né, para combater e para se organizar diante disso. Aqui eu queria pontuar de forma muito superficial, depois a Kedma vai explicitar, os principais projetos do previdenciário da gente, né? Nós temos, em primeiro lugar, o Proestratégia, acho que a Adriana falou aqui, e aqui eu queria explicar para vocês que a atuação no contencioso previdenciário ela sempre é pioneira, digamos. O Proestratégia ele nasce com a atuação no contencioso previdenciário. Nos idos de 2020, os colegas da atuação em tribunais superiores no previdenciário aqui da PGF começam a visitar os gabinetes dos ministros do STJ para fazer uma avaliação, um diagnóstico do acervo, de forma muito não institucional. Foi uma coisa caseira que deu muito certo. Eles visitaram todos os gabinetes da Seção de Direito Público do STJ e conheceram a litigância no Tribunal Superior, no STJ. Através disso, a gente conseguiu entender quais seriam os casos que a gente precisava manter a resignação recursal e em quais casos a gente podia desistir para seguir mesmo, para acelerar, e em quais casos a gente também podia eleger os recursos melhores, mais representativos, para a gente
concentrar esforços nesses recursos e tentar fazer as nossas teses subirem e serem apreciadas nessas peças. Então, a partir de 2020, de forma informal, o Previdenciário propõe essa nova forma de trabalho, que dá muito certo, e, em 2022, vira pró-estratégia, ganha uma roupagem institucional, com a assinatura de acordo de cooperação técnica do STJ com a Advocacia Geral da União, e vira uma metodologia de trabalho. A partir daí, a partir da ideia do previdenciário, a gente conseguiu fazer uma avaliação de toda a litigância das autarquias e fundações públicas federais. E é desafiador. Nós, hoje, temos uma sistemática de trabalho que, semanalmente, as listas de novos processos são encaminhadas para o nosso pessoal. Então, antes mesmo do processo ser distribuído no STJ, a gente já conhece aquele recurso, a gente tem condições de ver qual recurso foi bem aplicado, qual não observou as orientações, então a gente consegue ir no colega, orientar e atuar de forma prospectiva. Então, é isso. No Previdenciário surge o Pró-Estratégia, que vira um projeto, vira uma metodologia de trabalho a ser seguida, e nós somos muito orgulhosos disso. O que é que a gente enfrenta em 2024? A nossa ideia é adaptar o Pró-Estratégia para todos os tribunais regionais federais. Nós já estamos em contato com os procuradores regionais e a ideia é que cada regional faça um ACT com o respectivo tribunal para a gente fazer a mesma avaliação da litigância dos recursos propostos para os tribunais superiores pendentes de admissibilidade nas regionais. Então, deve ser feita uma nova avaliação da litigância nos tribunais e nós aqui estamos 100% à disposição, estamos com interlocução direta, semanalmente estão havendo reuniões de orientação e de alinhamento para que a gente expanda essa atuação também para os tribunais regionais federais. Um segundo projeto do ano, como a Adriana bem pontuou, eu vou falar até mais rápido aqui, é o Desjudicializa Prev. A Kedma vai pontuar, mas foi uma vitória a gente conseguir firmar um acordo de cooperação técnica com o CNJ, elencando 10 temas que merecem tratamento prioritário e igualitário, mas o que é importante do Desjudicializa é que ele é um acordo não direcionado só para a Procuradoria, que mede esforços da Procuradoria. Ele é direcionado também para os juízes de piso. Então, os próprios juízes, através daquilo ali, eles vão atuar de forma a extinguir aquelas ações e acelerar a desjudicialização. Um terceiro projeto para o nosso ano são os planos de trabalho regionais. A gente foi firmado um ACT no final do ano passado, da PGF com o CJF, orientando a realização desses acordos regionais para a organização de fluxos e processos de trabalho. Então, qual que é a nossa ideia? Cada regional articular com a corregedoria, com a coordenação dos chefes dos tribunais, para fazer um plano de trabalho filho desse ACT que foi firmado, em que a gente possa elencar os atos que dispensam a intimação, os atos em que é necessária a intimação do INSS, reiterar a questão da inversão do rito. Então, assim, na primeira região, eu fui regional da primeira região até agora há pouco, a gente conseguiu fazer um acordo nesses moldes, já no final do ano passado, foi fruto de 2 anos de discussões para eles aprovarem, e a gente também está aqui, via PROCPREV, à disposição e junto das regionais para que a gente possa fazer esses atos que a gente entende que dão uma segurança, dão uma roupagem e obrigam, antes de tudo, os magistrados a atuarem dessa forma. Então, é o nosso terceiro ponto. E o último ponto é o efetiva prévia. Acho que a Adriana também tangenciou esse assunto. A ideia é, na linha do que já foi falado aqui, que a gente venha internalizar os entendimentos consolidados nos tribunais superiores, que a gente consiga conversar, consiga colocar o Ministério da Previdência, o INSS, a Procuradoria para conversar, e a gente consiga atuar de forma propositiva para que o entendimento jurisprudencial consolidado ele seja aplicado administrativamente nas hipóteses em que isso é cabível. Então, vocês veem aí que são 4 projetos, é muito trabalho,
Eu só queria dizer que, realmente, a atuação previdenciária ela sempre foi muito propositiva, ela sempre foi muito vanguardista. A gente sempre estava precisando se reinventar, porque a judicialização é tão grande, né? Então, alternativas eram buscadas de forma caseira. Um dos pontos que eu estou primando aqui na Subconte é que as outras áreas tenham um pouquinho da cabeça de vocês, da atuação previdenciária. Da cabeça que eu falo é assim, entender que eu acho que um dia a gente pode chegar num patamar em que o acordo deve ser a regra e o não acordo deve ser a exceção. Nas outras áreas ainda existe muita resistência. E pensar fora da caixinha, como vocês pensaram tantas vezes, pela necessidade, pela falta de estrutura. Então, é essa mensagem que eu quero passar aqui, né? Que a gente possa evoluir, tocando esses projetos e trabalhando como os procuradores com a atuação previdenciária sempre trabalharam. E agradeço a vocês. Passo a palavra para a Kedma. Bom dia. Vocês sabem que eu me recordo do dia que a Amprev nos procurou. Então, na pessoa do Dr. Sebastião, do Dr. Fábio Lucas, e idealizamos esse evento no começo do ano. E parecia algo que nós pensávamos, nós vamos conseguir juntar todos os envolvidos na seara previdenciária. E que bom que aqui estamos. Que bom que aqui estamos enquanto PGF, enquanto PFE e INSS, num centro de estudos da Amprev, em que o ambiente é essa conversa, em que nós teremos as oficinas. Então, na minha primeira fala e já no início, em que eu agradeço por este evento, pela transmissão do evento, quero cumprimentar os procuradores que estão nos assistindo, e nós conseguimos a transmissão pela Amprev também na última hora, para não deixar de fora quem não está em Brasília. Então, eu quero começar com um agradecimento muito especial por essa oportunidade. A doutora Renata, muito gentilmente, trouxe os elogios de quem observa o trato previdenciário nessa questão, de quem observa a nossa luta com esse volume de processos, e eu aqui só tenho a agradecer a toda a equipe, porque tenho a consciência de que o grande volume de processos da PGF está no previdenciário, mas também tenho consciência de que tenho colegas batalhadores que trazem as ideias, que querem melhorar e que acreditam. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada a todos e a vocês, colegas, que estão nos assistindo. Quero agradecer em especial à PFA-INSS pela convocação da nossa equipe. Nós trouxemos os representantes das temáticas, que vão fazer as oficinas da tarde. Como já foram apresentados e citados pela doutora Renata, eu não vou citar, até para poder não atravessar o tempo, né, no horário do almoço, mas vocês são muito importantes aqui hoje, e quero pedir também que tenhamos representantes do INSS, que tenhamos representantes do Ministério, do Conselho de Recursos, também à tarde, para que essa conversa se efetive em cada uma das temáticas. Conto com a presença de todos vocês. Então, agora vamos às apresentações, porque é assim, né? Eu sempre tenho que prestar contas, é isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos prestar contas do que nós estamos fazendo, para que todos conheçam o nosso trabalho. O contencioso, na verdade, é um grande jogo de xadrez. E nós percebemos isso com o Pró-Estratégia, que foi o primeiro projeto em que nós paramos para fazer uma análise do que nós queremos subir aos tribunais superiores, qual é o recurso que nós vamos escolher para ser julgado. Dentre tantos, queremos o melhor deles. Não pode ser qualquer recurso. E, mediante esse trabalho estratégico, com essa decisão, nós desistimos de recursos que não deveriam chegar lá,
para escolhermos um representativo de controvérsia, para pautarmos algo e obtermos a melhor decisão para o INSS. Com base nisso ainda, orientarmos a base. Sabemos qual é a decisão final? Para que nós vamos, então, subir, pagar mais, pagar juros, se já conhecemos o entendimento? Até contrário ao CPC. E se nós temos essa comunicação maravilhosa com o INSS que temos com a nossa PFE, nossa grande parceira, doutor Sérgio, eu não sei como ele me aguenta, eu fico até envergonhada aqui. Doutor Fábio, não sei como me aguenta também, mas o nosso trabalho é realmente de muita parceria, temos que fazer alguma coisa. E o que acendeu essa luz para todos nós foi, inicialmente, o Proestratégia STJ, nosso primeiro projeto, que está aí, firmado inicialmente em 2020, renovado em 2023, como partícipes a AGU e o STJ. Quero agradecer ao pessoal do Proestratégia, que são procuradores, que se inscrevem para fazer esse trabalho de verificação de listagens do país inteiro. Quem estiver nos assistindo, muito obrigada. E nós conclamamos que mais colegas se inscrevam. É um trabalho maravilhoso em que se debate os temas, se analisa as listas e enriquece todo o previdenciário. Então, sempre estamos pegando voluntários e conto com todos vocês para o Proestratégia STJ. Pode passar. Qual foi o resultado em relação ao INSS nesse trabalho STJ até o ano 2023? 693.251 abstenções de atuação, 4.091 desistências recursais, justamente pelo que eu falei para vocês. Não é que nós não queremos trabalhar. Não é que o colega faz um recurso e nós vamos desistir. Não é isso. Existe algo que é o tempo de um processo num tribunal. E a realidade muda, com base em outros julgamentos. E também nós queremos, sim, escolher o melhor recurso. E por que não? Então, vejam isso como uma estratégia. E que nós queremos prosseguir com essa estratégia, porque é o que está dando grandes resultados. Nós visitamos os ministros do STJ, a doutora Adriana, a doutora Renata, doutor Siddhartha e eu, e mais alguns colegas que às vezes vão conosco, fazemos questão de visitar os ministros após a verificação de cada gabinete. E o resultado desse trabalho, como nós somos recebidos hoje no STJ, é de dar orgulho a toda a carreira, a toda a AGU e a PGF. Muito bem. Então, doutora Renata e eu combinamos aqui, doutor Sérgio, porque nós conversamos entre nós, de fazermos a apresentação para vocês do que nós temos feito e do que nós temos a caminho. E esse aqui, ele é um termo de cooperação técnica, que é o ACT do CNJ, assinado pelo ministro em 4 de 2023, partícipes, o CNJ, AGU, MPS e INSS, e ele tem uma coisa interessante. Ele foi assinado em 4 de 2023, mas ele rendeu os frutos agora, que é ele que traz o Desjudicializa Prev, que é filhinho dele, vamos chamar assim. Então, eu vou falar do Desjudicializa mais para frente, mas foi com base nessa assinatura que surgiu outro projeto. Em breve, esse em breve, porque ele já está assinado, que é o Acordo de Cooperação Técnica com o STF. Já foi assinado, mas, por uma eleição de prioridades, a gente quis trabalhar efetivamente no STJ, a quantidade de processos previdenciários não é grande no STF, e nós, em breve, adotaremos essa frente também, doutor Alain, que espero que esteja nos assistindo, nosso coordenador geral também, junto com o doutor Elvis, já está trabalhando para a gente operacionalizar na seara previdenciária junto ao STF. E esse aqui eu botei o troféu para ele, porque esse é o meu queridinho. E acho que é o queridinho de muita gente. Vou dizer por quê. Esse aqui é o Acordo de Cooperação Técnica que nós assinamos com o CJF em dezembro de 2023. AGU, PGF, INSS e CJF. Esse acordo é o que, na prática,
vai trazer muitos resultados para quem atua na base. Esse acordo, ele trata da inversão do rito das perícias. Ele trata de como deve ser a intimação para a CABDJ implantar um benefício de uma forma ágil. Ele trata da seletividade de audiências, que é um tema que eu tenho dito muito aos colegas nas regiões que nós estamos participando, né, doutora Renata, das reuniões regionais, para tranquilizá-los. E aqui vou abrir um parênteses para falar um pouquinho de audiência, para dizer que, em 2019, nós tivemos alteração legislativa e o próprio INSS, nessa seara rural, parou de fazer essas audiências, essas oitivas que tinha da JA para ouvir as pessoas. Por quê? O cruzamento de dados é uma realidade hoje no nosso país. Então, de certa forma, nós não podemos fechar os olhos para o que os documentos já nos dizem, as bases documentais, inclusive da PGF, inclusive do INSS, hoje são abastecidas de dados que nós não tínhamos no passado. E aí é aquela questão muito importante. Vale mais eu ouvir alguém que vem me dizer algo, ou eu verificar os documentos das bases produzidos no tempo certo, que trazem dados dessa pessoa. Nós não podemos ignorar o progresso. E, no estado de São Paulo, que eu fiquei sabendo, nós tínhamos audiências marcadas, rurais, para dali a 2 anos. Isso não é colaborar com a justiça, mas com a injustiça, fazer uma pessoa aguardar por 2 anos uma audiência rural. Foi então que nós firmamos as instruções concentradas, que, mediante parâmetros estabelecidos junto ao Poder Judiciário nos tribunais, nós permitimos, seguindo os critérios, que sejam gravadas as oitivas de testemunhas, os depoimentos pessoais, colocamos o que deve ser dito, todas as situações. Por quê? Porque o colega procurador vai verificar os documentos daquele processo, tal qual o INSS. E, com esse negócio jurídico processual, nós podemos, sim, dispensar aquela audiência de lá da frente, sem corrermos o risco de uma nulidade processual ou de uma alegação da outra parte, e já termos esse direito reconhecido, ou alegando que não é caso da procedência, pugnando pela improcedência, ou fazendo o acordo desde já. Porque essas conciliações, bem disse a doutora Renata, e nós precisamos avançar com essa postura na casa para todas as autarquias, se é de conhecimento uma condenação, se a gente pode antever esse resultado, que será o resultado final. E nós sabemos da súmula 7, que não se leva matéria fática aos tribunais superiores. Para que pagar mais? Para que não reconhecer o direito de uma pessoa na primeira oportunidade? E é assim que nós estamos agindo, e, com base nesse acordo de cooperação técnica, faremos os nossos planos de trabalho regionais, contendo a seletividade de audiências e outras instruções concentradas e outros tantos procedimentos que nós vamos tentar e vamos conseguir. Me perguntam muito isso. Você acredita mesmo que vai reduzir demanda? Gente, dessa vez eu acredito, eu sei que está gravado. Eu sei que está gravado e eu acredito. E aqui vou mandar um abração para o doutor Aragonês, quando participando de uma das nossas reuniões, e o doutor Aragonês, todos sabem, né? É uma sumidade para a gente da PGF, e ele disse assim: nossa, se nós estamos tratando os processos nos tribunais superiores, se nós estamos tratando os processos na base, não tem como dar errado nisso. E tem novidade, a doutora Rebeca está aqui, ela tem uma palestra que eu classifico como a grande palestra desse evento, e vou falar um pouquinho disso depois, porque nós vamos firmar as nossas parcerias, como bem disse a doutora Adriana, Procuradora-Geral Federal, para administrativamente reconhecermos esses direitos o quanto antes. Pode passar. Agora chegou o Desjudicializa. O Desjudicializa foi uma grata surpresa, porque trabalhávamos nos bastidores com os temas que seriam assinados, conversando com a equipe designada,
pelo CNJ, e foi uma grata surpresa quando o ministro Barroso entra em contato conosco, dizendo que queria assinar o documento conosco. Aí o patamar ficou chiquérrimo. Por quê? Eu falei, gente, que padrinho maravilhoso que nós vamos ter para esse evento. Para esse documento. Que chancela, que parceria. E é por isso que nós temos firmado essas grandes parcerias e tenho certeza que serão parcerias de sucesso. Foi assinado agora 15/4/2024, com toda a pompa e circunstância. Pena que eu não pude transmitir esse para vocês, porque eu acho que é só o começo. São os 10 primeiros temas. Doutor Evandro, também quero mandar um abraço para ele. Eu até falei para ele, falei, Evandro, gostaria que já fossem vistos os próximos temas, porque se isso acontecer da forma que nós queremos que aconteça, que maravilha poder chegar para o colega que atua na sua unidade, na sua região, e ele poder, com base nesse documento, justificar a sua ação e, com segurança, adotar uma medida processual, que é ou uma proposta de acordo, ou uma desistência, enfim, mas colocar o colega numa situação de tranquilidade para atuar. Isso que nós queremos fazer aqui na PROCPREV. Pode passar. Aí, para mostrar para vocês, que eu fiquei me imaginando na posição do colega, que ele vai falar, gente, mas como que eu vou trabalhar? Nós vamos ter os 10 temas, o que vai ser? Então, vou mostrar para vocês o arquivo que nós estamos trabalhando para disponibilizar a todos, em que nós fazemos uma pequena explicação da tese, colocamos ali a orientação, caso o colega queira consultar, os modelos que ele vai atuar para trabalhar no Sapiens e no processo. E vejam que interessante, nós colocamos tanto uma petição de desistência de recurso, quanto a petição de manutenção do recurso. Por quê? Os tribunais irão nos enviar esses processos. Então, pode ser que encaminhe errado. E pode ser que o colega precise trabalhar com a manutenção desse recurso. Nós vamos monitorar tudo, até para prestar contas do próprio projeto. Por isso, eu peço a todos, no Desjudicializa, vocês receberão o material, o arquivo, que utilizem os modelos nacionais, que nós vamos criar mais alguns ainda, mas, por enquanto, nós vamos colocar uma remessa de atuação nos tribunais. Talvez, estamos fazendo estudos, atuemos na base com outro tipo de modelo, mas informaremos para vocês, porque pode ser uma campanha muito maior de desjudicialização do que a gente está prevendo. Vamos acompanhar os trabalhos. E agora o efetiva. Esse aqui, esse que vai ser digno da palestra da nossa querida amiga, daqui a pouco, doutora Rebeca. O efetiva, ele surgiu de uma conversa institucional que tivemos, né? E juntamente ao Ministério. De que adianta tudo isso na seara judicial, sendo que existe uma decisão final dos tribunais, e eles vão julgar assim. Então, o INSS sabe que será julgado assim. Podemos fazer uma conversa e uma fala para verificar a possibilidade, e eu sei que nem tudo é possível. Nós sabemos que algumas questões nós não vamos conseguir internalizar, mas algumas vamos. E o que pudermos, vamos progredir para isso. E o que demandar uma alteração legislativa, vamos também encaminhar para isso. Essa conversa já tem nome e chama-se Efetiva Prev, que é o nosso comitê, com representantes do Ministério, com representantes da nossa PROCPREV, com representantes da PFE-INSS, da própria autarquia, que, dependendo, nós vamos precisar do pessoal da temática, e a PFE vai dar esse encaminhamento, e, na medida do possível, reconhecer esses direitos já na origem e perante o INSS. Esse é o grande... Ainda não foi assinado, gente, por isso que eu não coloquei como uma assinatura, nós estamos trabalhando no texto, o doutor Elvis já está providenciando tudo que a gente precisa, mas o que vem aí é o Efetiva Prev. Muito, muito obrigada a todos. A PROCPREV está de portas abertas a todos vocês, as grandes sugestões. Venham tomar um café conosco, nos façam essa visita, que nós queremos ouvi-los também. E, mais uma vez, agradecer
e fiquem, por favor, nas nossas oficinas, que serão... aí vocês terão os especialistas por matéria. Né? E é de lá que nós vamos fazer, doutor Sebastião, é de lá que nós vamos colher os encaminhamentos para amanhã, das oficinas, não é? Muito obrigada, parabéns, Amprev. Bom dia, já quase boa tarde, já passamos do meio-dia, então por isso eu vou ser bem breve mesmo. Eu não posso deixar aqui de registrar o meu agradecimento à Amprev pelo convite para participar aqui desse painel e também de registrar o que me parece ter sido uma profunda sabedoria do Sejude, na pessoa aqui do Dr. Sebastião, na formatação dessa manhã, porque aqui está me cabendo falar por último, aqui nesse momento antes do almoço, então me parece pertinente fazer uma breve síntese, né, de que nós ouvimos aqui hoje. Né, desde o início com a doutora Adriana, passando pelo nosso secretário Adroaldo, e culminando aqui com a fala da Renata e da Kedma. Parece muito claro, né, nós temos um problema que é, ao mesmo tempo, de uma magnitude incomensurável e muito complexo. Né, nós estamos aqui, ouvimos, né, sobre iniciativas, sobre desafios, sobre obstáculos, né, e isso não pode nos impedir de, né, ter otimismo de seguir adiante, né, e fazer o trabalho possível dentro de todas as nossas limitações. Mas, exatamente diante de toda essa magnitude, essa complexidade, me parece que aqui também duas palavras foram bem repetidas, né? A necessidade de uma atuação estratégica, né, exatamente na identificação de todas as... onde a gente pode realmente focar os esforços e encontrar soluções efetivas, e principalmente na articulação entre todos os atores envolvidos. Né? Nós temos o MPS, nós temos o INSS, nós temos a PROCPREV, a PGF, né, representada pela PROCPREV, e temos a PF e a INSS também com um papel mais até de articulação do que propriamente de desenvolvimento de ações, no que diz respeito propriamente à redução de demandas previdenciárias. E aí, realmente, eu queria dizer, eu estou aqui, eu assumi a Coordenação Geral de Benefício há pouco tempo, estou aqui só desde janeiro, mas logo fui muito bem recebido pelos colegas da PROCPREV, Kedma, Elvis e toda a equipe, a gente teve realmente conversas ótimas. E eu estou particularmente muito otimista, eu vejo também a PFE muito otimista com a iniciativa do Efetiva Prev, porque é onde realmente me parece que a PFE vai poder ter um papel mais, dentro das suas atribuições, mais adequado e mais efetivo, mais, sendo redundante, mas trazendo resultado. Porque nós temos realmente muito, e não é de hoje, né? Quem atua no contencioso previdenciário sabe, todas as iniciativas nos últimos 10, 15 anos de redução de demandas, e mesmo assim a gente sabe que a demanda só cresce. Mas ele não pode esquecer, né, da importância de trazer o INSS para o debate. E aí, realmente, o Efetiva Prev vai ser fundamental. A ideia de um comitê tripartite, Ministério, INSS e AGU, com seus representantes, para dialogar, para verificar o que é possível fazer, e construir soluções, né, construir os caminhos, é algo que me parece totalmente inovador, né, e eu estou realmente muito feliz de estar aqui e poder participar desse momento. Então, não queria mais realmente alongar, não sei se o doutor Sebastião quer fazer um fecho aqui da manhã. Doutora Maria Santíssima, por favor. Antes de mais nada, eu quero informar sobre o evento que aconteceu na OAB agora pela manhã. Confesso que comecei e vim de lá bastante emocionada. Estava previsto o hino nacional, como sempre acontece, tocado por som mecânico. E deu uma zebra lá, que não apareceu, alguém disse, então é melhor a gente começar.
E acho que todos nós estamos assim tão ávidos de liberdade, de autonomia, de independência. Foi uma das cenas mais bonitas que eu vi, foi aquele auditório cheio, cantando o hino nacional com aquela voz de nós precisamos de avançar. Foi muito bonito, foi um evento, o deputado esteve lá, garantiu para a gente todo o apoio em prol da PEC da autonomia, e às 16 horas começa o evento lá no Congresso Nacional, no Salão Nobre, que fica próximo da chapelaria, do plenário da Câmara, só que embaixo. Então, quem puder estar lá, por gentileza, sem atrapalhar aqui o evento, vamos, porque é um momento que nós temos que somar forças. Eu acho que não tem mais volta para isso, porque agora é o Brasil inteiro, desde o procurador do município até o procurador federal. A Procuradoria do Estado, os procuradores do Estado têm uma força muito grande, porque eles estão ali próximo dos deputados, mais próximos. Então, eu acredito que esse movimento vai nos trazer, para nós que estamos, para vocês, para quem está na ativa, sobretudo, ainda que, às vezes, a gente vá contra o interesse de quem possivelmente esteja dirigindo as instituições, mas, para o procurador que está na ativa, isso é fundamental. É importante que vocês possam trabalhar com a tranquilidade de que a casa é do procurador, a casa é do advogado, a casa não é de quem chega de fora. Então, aqui o convite para todos, às 16 horas lá, vai ser o momento do evento mesmo, e depois vai até às 18h30. Depois das 18h30, fizeram um convite para um jantar na churrascaria Fazenda Churrascada, por adesão. Aí é uma coisa livre, quem quiser, da forma que vocês quiserem. Eu vou tomar um minutinho para agora vender o meu peixe, né? Dizer para vocês que está aí o Centro de Estudos, aberto para todos os procuradores que atuam, seja na área previdenciária, seja em que área for. E a Amprev é a casa, sobretudo, de quem atua na área previdenciária. Eu posso falar para vocês, sem medo de errar, e ouvi isso agora de várias pessoas lá no auditório da OAB. E, de volta e meia, a gente passa e escuta sem ter a intenção de escutar. Nenhuma entidade trabalha pelo procurador, pelo advogado público, especialmente pelo procurador federal, seja ele ativo, aposentado, ou seja, o pensionista, como a Amprev tem trabalhado. Eu tenho orgulho de dizer isso e conclamo, juntem-se a nós. Muito obrigada. Agradeço a doutora Renata, a doutora Kedma, que, na verdade, ela que são as nossas dirigentes, né, as nossas comandantes em chefe, e fazem isso com muita maestria. Bom, só um encaminhamento agora para o começo da tarde. Nós temos agora o intervalo para almoço. Quem quiser sair para almoçar, fique à vontade. A gente não conseguiu fazer o almoço aqui, mas temos o coffee break. Quem quiser ficar por aqui. Quem quiser sair para almoçar, saindo aqui no prédio da Amprev, à direita, subindo, tem restaurantes aqui em cima, vocês podem ir lá, ou em outro local, se quiserem, mas eu só peço que 13h30 estejamos todos aqui. Eu programei para recomeçarmos às 13h30 com as oficinas. Quando vocês voltarem à tarde, nós teremos 2 salas para oficinas. Uma sala é essa aí atrás de vocês, aqui atrás do auditório. Eu só não sei o que vai ficar aqui. Se é o benefício por incapacidade ou se é a aposentadoria especial, tá bom? Mas vai ser uma de aposentadoria especial e a outra vai ser aposentadoria,
Desculpa, benefício por incapacidade, tá certo? Que é lá na entrada aqui, saindo aqui, à direita é a outra sala, o outro laboratório para fazermos as oficinas, a segunda oficina, tá bom? Então, 2 oficinas à tarde, uma de benefício por incapacidade e a outra aposentadoria especial. Nós pegamos a proporção dos benefícios mais judicializados e colocamos 5 oficinas, sendo 2 hoje e 3 amanhã. Amanhã pela manhã, às 9h50, começaremos com a palestra da doutora Rebeca sobre a internalização administrativa de precedentes judiciais. E logo após a palestra da Rebeca, nós já dividiremos para as 3 oficinas amanhã pela manhã, tá bom? Conforme o andar da carruagem amanhã pela manhã, nós conseguimos condensar e terminar ainda na parte da manhã, tá bom? Eu coloquei a plenária à tarde, mas se for o caso, a gente termina as oficinas, reúne aqui e tira alguns encaminhamentos, já concluímos já. Mas hoje eu solicito que quem puder voltar às 13h30, para que uns 15 minutos antes das 16 horas, nós vamos terminar, para quem quiser ir lá para o Congresso, mas eu reputo importante, tá bom? Será votada a PEC 82, né? A PEC da autonomia, não me lembro aqui o número dela, mas é uma nova PEC da autonomia da advocacia pública, tá bom? Então, estarão lá reunidos os procuradores municipais, os procuradores estaduais e a advocacia pública federal, tá bom? PGFN, PGF e PGU, tá certo? E a Procuradoria do Banco Central. Muito obrigado, voltaremos às 13h30, tá bom? Obrigado e até mais tarde.